Flávio vive um relacionamento estável e estratégico com Letícia. Eles formam o casal perfeito aos olhos da sociedade, e o casamento promete unir não apenas suas vidas, mas também seus impérios. Mas tudo muda quando Jaqueline chega à mansão como a nova cozinheira. Seus pratos carregam memórias afetivas, aromas que lembram o interior, sabores que despertam nele lembranças esquecidas. Flávio, acostumado a restaurantes finos e jantares elaborados, sente-se cativado pela simplicidade deliciosa dos pratos dela. O que começa na mesa vai além da comida. Os olhares demorados, os sorrisos tímidos e os encontros casuais na cozinha transformam-se em uma chama irresistível. Flávio, sem perceber, começa a buscar desculpas para estar perto dela. Inscreva-se no canal, curta e comente para mais romances. A mansão de Flávio parecia um cenário de revista de luxo. Jardins impecavelmente aparados, vidros que refletiam a luz do sol da manhã e um movimento constante de empregados que garantiam que cada detalhe estivesse em ordem. Naquele dia, uma mudança sutil, mas marcante, acontecia entre aquelas paredes. A chegada da nova cozinheira. Jaqueline desceu do táxi com uma mala simples e um olhar misto de ansiedade e esperança. Era uma jovem ruiva, de pele clara e olhos verdes, que pareciam captar todos os tons do ambiente. Carregava em si uma beleza natural, diferente da ostentação que dominava o mundo em que estava prestes a entrar. Seus cabelos presos em um coque mal feito deixavam escapar algumas mechas que dançavam ao vento, dando-lhe um ar de frescor. "Você deve ser a nova cozinheira", disse Marta. A governanta, ao recebê-la na porta com um sorriso discreto. "Seja bem-vinda. Vou mostrar-lhe sua área de trabalho e seus aposentos." Jaqueline agradeceu com a voz suave, entrando na mansão com passos cuidadosos. Por mais que tentasse não demonstrar, estava impressionada com a grandiosidade do lugar. Lustres de cristal, mármores reluzentes, quadros caros. Tudo parecia pertencer a um mundo distante daquele em que crescera, mas foi na cozinha que seus olhos se iluminaram. O espaço era amplo, moderno, com utensílios de última geração. Para ela, era como entrar em um santuário. Passou a mão sobre o balcão de mármore, como quem acaricia algo sagrado, e sorriu com ternura. Ali, sabia, poderia fazer o que mais amava, cozinhar. "Espero que se sinta à vontade", disse Marta, observando o brilho nos olhos dela. "O Sr. Flávio preza muito por refeições bem preparadas. Ele gosta de sofisticação, mas também tem um gosto peculiar por sabores mais simples, de casa." Jaqueline ergueu as sobrancelhas, surpresa. "Isso é raro de se ouvir em lugares como este." A governanta sorriu. "Ah, pois é. Talvez seja por isso que ele a contratou. Disseram que sua comida tem alma." Essas palavras ficaram na mente de Jaqueline enquanto ela arrumava seus utensílios e planejava o cardápio da noite. Sentia um frio na barriga. Queria provar que, mesmo sem a sofisticação dos grandes chefes, podia conquistar pelo sabor. Do outro lado da mansão, Flávio passava os olhos sobre alguns documentos em seu escritório. O milionário tinha pouco mais de 35 anos. Alto, de ombros largos e olhar intenso. Estava vestido com um terno azul marinho impecável, mas sua mente estava distante do trabalho. "Está tudo certo para o jantar de hoje?" perguntou Letícia, entrando na sala com seu salto alto, ecoando pelo piso de mármore. Ela era a perfeita noiva de um milionário. Alta e elegante, cabelos negros lisos caindo sobre os ombros, maquiagem impecável e um perfume marcante que deixava sua presença registrada em qualquer ambiente. "Sim", respondeu Flávio, erguendo os olhos. Marta disse que a nova cozinheira começa hoje. Letícia arqueou uma sobrancelha. "Espero que esteja à altura." "Você sabe como detesto amadorismo." Ele sorriu, tentando suavizar o comentário. "Shhh, não se preocupe. Se Marta a escolheu, deve ser boa." Ela se aproximou, sentando-se no braço da poltrona onde ele estava. Passou a mão em seu cabelo com intimidade.
Lembre-se de que temos um jantar importante com investidores no fim de semana. Quero tudo impecável. Não podemos correr riscos. Flávio assentiu, mas seu olhar parecia distante. Por mais que amasse a determinação de Letícia, às vezes sentia falta de algo mais leve, mais espontâneo. No início da noite, os primeiros aromas começaram a se espalhar pela mansão. O cheiro de temperos frescos, alho dourando no azeite, ervas sendo cortadas com delicadeza. Jaqueline se movimentava pela cozinha com maestria. Não havia luxo nos ingredientes, mas havia cuidado em cada detalhe. Preparou uma sopa rústica de legumes com ervas, um frango assado temperado com limão e alecrim e uma torta de maçã com canela para a sobremesa. Eram pratos simples, mas carregados de afeto. Quando Flávio entrou na sala de jantar, não pôde deixar de notar o aroma. Inspirou fundo, surpreso com a sensação que aquilo lhe causava. Havia muito tempo que não sentia aquela familiaridade, como se tivesse sido transportado de volta à infância. Durante a refeição, Letícia falava sobre reuniões, investimentos e eventos sociais. Flávio, porém, estava distraído. Cada garfada trazia um sabor que lhe aquecia por dentro. "Está delicioso", disse ele, mais para si do que para a noiva. Letícia ergueu os olhos, quase surpresa. Sim, está bom." E logo voltou ao assunto dos negócios. Após o jantar, incapaz de conter a curiosidade, Flávio foi até a cozinha. Encontrou Jaqueline, retirando a torta do forno, o rosto iluminado pelo calor, algumas gotas de suor brilhando em sua pele clara. Ela se virou e, surpresa, deixou escapar um sorriso tímido. "Senhor Flávio, eu não esperava vê-lo aqui." Ele caminhou até o balcão, os olhos fixos nela. "Foi você quem preparou o jantar?" "Hã?" "Sim, senhor. Espero que tenha gostado." "Gostar?" Ele riu baixo. "Já foi a melhor refeição que já tive nesta casa." Jaqueline corou, abaixando os olhos. "Fico feliz que tenha apreciado." Houve um breve silêncio pesado e, ao mesmo tempo, cheio de eletricidade. Flávio observava a maneira como os cabelos ruivos escapavam do coque, caindo sobre o rosto dela. Era uma beleza diferente da de Letícia, menos polida, mas muito mais autêntica. "Você tem um dom, Jaqueline", disse ele, sua voz baixa, quase íntima. "Não é só comida, é algo que toca a alma." Ela sentiu o coração acelerar com aquelas palavras. Abaixou os olhos, tentando manter a compostura. "É apenas o que sei fazer, senhor Flávio." Ele deu um passo à frente, aproximando-se. "Flávio", corrigiu com um meio sorriso. "Quando falarmos a sós, prefiro que me chame apenas de Flávio." Jaqueline ergueu os olhos, confusa e nervosa. "Eu não sei se é apropriado." Ele a encarou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. "Talvez não seja. Mas nem tudo que é certo tem sabor." Antes que ela pudesse responder, Marta entrou na cozinha, interrompendo o momento. "Senhor Flávio, a senhora Letícia o espera na sala." Ele assentiu, lançando a Jaqueline um último olhar carregado de algo que ela não soube decifrar. Ao sair, deixou atrás de si um silêncio cheio de significados. Jaqueline encostou-se no balcão, o coração disparado. Não queria admitir, mas o olhar dele a havia abalado. Sabia muito bem quem ele era e o risco que qualquer aproximação representaria. Mas naquele instante, entendeu que talvez estivesse prestes a entrar em um jogo perigoso. Do outro lado da mansão, Flávio caminhava em direção à sala onde Letícia o esperava. Por mais que tentasse, não conseguia afastar da mente o rosto da nova cozinheira. Algo nele dizia que aquela noite tinha sido apenas o começo. Os dias seguintes na mansão de Flávio trouxeram uma rotina diferente, ainda que sutil. Era impossível para ele negar a expectativa que surgia sempre que o cheiro da comida fresca invadia os corredores. Não era apenas o paladar que o atraía, era a presença de Jaqueline. O jeito delicado como se movimentava pela cozinha, a naturalidade que contrastava com o mundo artificial ao qual estava acostumado. Na primeira manhã, Flávio levantou-se mais cedo que o habitual. Letícia ainda dormia, envolta em lençóis de seda, o rosto sereno.
Ele a observou por um instante, admirando sua beleza imponente, mas sentindo uma distância invisível. Vestiu-se discretamente e desceu até a cozinha. Encontrou Jaqueline preparando o café da manhã. O sol da manhã entrava pelas janelas, iluminando seus cabelos ruivos que brilhavam como fogo. Ela estava concentrada em cortar frutas, cantarolando baixinho uma melodia. "Bom dia", disse ele, encostando-se ao batente da porta. Ela se sobressaltou levemente, voltando-se para ele. "Senhor Flávio, bom dia." Não esperava vê-lo tão cedo. "Costumo levantar tarde", admitiu, sorrindo. "Mas hoje senti vontade de descer." Seus olhos a acompanharam, demorando-se um pouco mais do que deveria. "O que temos para o café?" Jaqueline limpou as mãos no avental, tentando disfarçar o nervosismo. "Preparei pães caseiros, sucos naturais, algumas geleias e pensei em fazer ovos mexidos com ervas frescas." Flávio se aproximou da bancada, inclinando-se sobre as frutas cortadas. "Posso provar?" Ela hesitou, mas assentiu, oferecendo-lhe um pedaço de manga recém-cortada. Seus dedos se roçaram por um instante e um arrepio percorreu o corpo dela. Flávio levou a fruta à boca, fechando os olhos como se degustasse algo extraordinário. "Perfeito", disse, a voz grave, quase sussurrada. "Você tem um talento especial, Jaqueline." O rubor subiu às bochechas dela e Jaqueline desviou o olhar. "Obrigada. É apenas o que gosto de fazer." Antes que qualquer coisa mais pudesse acontecer, passos ecoaram pelo corredor. Letícia entrou na cozinha com um hobby de seda, o olhar curioso pousando imediatamente sobre os dois. "Que surpresa, amor." "Você aqui tão cedo?" disse, aproximando-se de Flávio e lhe dando um beijo no rosto. "Sim", respondeu ele, sorrindo de leve. "Estava com fome." Letícia encarou Jaqueline de cima a baixo, avaliando-a em silêncio. A jovem baixou os olhos, sentindo-se nua diante da intensidade daquela observação. "Espero que continue assim", disse Letícia, dirigindo-se à cozinheira com um sorriso que não chegava aos olhos. "Flávio merece apenas o melhor." "Sim, senhora", respondeu Jaqueline com a voz baixa. Flávio percebeu o desconforto, mas nada disse. Apenas segurou a mão da noiva e a levou até a mesa para o café da manhã. Durante os dias seguintes, Flávio encontrou maneiras de se aproximar da ruiva sem levantar suspeitas. Às vezes, surgia na cozinha sob a desculpa de querer um café fresco. Outras vezes, passava pela despensa enquanto ela organizava os mantimentos. Em todas essas ocasiões, os olhares trocados carregavam uma eletricidade silenciosa. Jaqueline lutava contra si mesma. Sabia quem ele era, sabia que estava noivo de Letícia, mas também sabia que algo dentro dela vibrava toda vez que Flávio estava por perto. Era como se sua presença preenchesse o ambiente de uma energia irresistível. Numa tarde chuvosa, Flávio a encontrou sozinha na cozinha, mexendo em uma panela de sopa. O som da chuva caindo no jardim tornava o ambiente ainda mais intimista. "Esse cheiro", disse ele, aproximando-se devagar. "Me lembra a casa da minha avó." Jaqueline sorriu, surpresa pela memória. "É sopa de legumes com manjericão fresco. Receita da minha mãe." Ele se apoiou na bancada, observando-a. "Você consegue transformar algo tão simples em especial." Ela sentiu o coração acelerar, mas manteve o olhar firme. "Talvez porque eu coloque amor no que faço." Houve um silêncio carregado. Flávio deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. É isso que me falta às vezes." Amor no que se faz. Jaqueline desviou os olhos, tentando se recompor. "Senhor Flávio..." Flávio corrigiu num tom baixo, quase íntimo. A tensão se instalou. O barulho da chuva parecia abafar os batimentos acelerados dos dois. Mas antes que algo acontecesse, a voz de Letícia ecoou da sala. "Flávio, preciso de você aqui." Ele respirou fundo, recuando. "Depois conversamos." Jaqueline apenas assentiu, sem coragem de erguer os olhos. Letícia, por sua vez, começou a reparar nas mudanças. Flávio parecia mais distraído, mais ausente em algumas conversas. Seus olhares fugiam para direções invisíveis e,
Embora ele se esforçasse para manter a naturalidade, ela o conhecia bem demais. Uma noite, enquanto se arrumava para um jantar de negócios, Letícia comentou em tom casual: "Você tem passado muito tempo na cozinha, não é?" Flávio engoliu em seco, ajustando a gravata diante do espelho. "Gosto de acompanhar algumas coisas." Apenas isso. Ela se aproximou por trás, envolvendo-o pelos ombros e olhando-o através do espelho. "Espero que não esteja se acostumando demais a certos sabores." A frase, embora dita com um sorriso, carregava uma ponta de veneno. Flávio manteve a calma, mas dentro de si sentiu o alerta. Letícia não era mulher de ignorar sinais. No entanto, quanto mais tentava se afastar, mais Flávio se via atraído por Jaqueline. Cada refeição era um convite, cada olhar um desafio, cada silêncio uma promessa não dita. E Jaqueline, apesar da resistência, já não conseguia esconder de si mesma. Estava irremediavelmente envolvida. O triângulo estava formado. E a chama do desejo acesa apenas esperava o momento certo para explodir. A noite caía sobre a mansão, envolvendo tudo em um manto de silêncio e sombras que pareciam conspirar a favor do que estava prestes a acontecer. Flávio caminhava pelos corredores, incapaz de se concentrar em qualquer outro pensamento que não fosse Jaqueline. Cada lembrança da cozinha, do aroma das especiarias e do toque delicado de suas mãos, tornava impossível disfarçar o desejo que crescia dentro dele. Ele subitamente percebeu que Letícia estava fora para um jantar com investidores. Seu coração disparou. Era como se o universo tivesse conspirado para lhes dar um momento a sós. Na cozinha, Jaqueline lavava algumas panelas, ainda absorvendo o calor do forno e o aroma do jantar que havia preparado. O ruído suave da água correndo e o som distante da chuva na janela criavam uma atmosfera íntima e eletrizante. Quando sentiu uma presença atrás de si, seu corpo estremeceu. "Flávio!" murmurou, virando-se. Ele aproximou-se sem dizer nada, apenas observando-a. Havia algo nos olhos dela que o deixava sem fôlego. Inocência e sensualidade misturadas em um brilho irresistível. "Você está sozinha?" perguntou ele, a voz baixa, rouca de desejo. "Sim", respondeu Jaqueline, tentando manter a compostura, embora o coração batesse descompassado. "A casa está silenciosa." Houve um instante de silêncio pesado. Os olhares se encontraram, carregados de eletricidade. Flávio deu um passo à frente e o aroma dela, misturado ao perfume suave das ervas que usava, o envolveu completamente. "Jaqueline", murmurou ele, aproximando-se ainda mais. "Eu não consigo mais negar." Ela sentiu um frio percorrer a espinha. "Flávio, nós não podemos..." Começou, mas a força do desejo já falava mais alto que a razão. Ele segurou seu rosto com delicadeza, afastando uma mecha de cabelo que caía sobre os olhos dela. "Eu não quero parar", disse a voz rouca. "Você me domina de uma maneira que não consigo explicar." Antes que pudesse resistir, ele aproximou os lábios dos dela e o primeiro beijo aconteceu. Foi como um choque elétrico intenso e arrebatador. Jaqueline tentou se afastar, mas logo se entregou, seus braços envolvendo o pescoço dele. O mundo ao redor desapareceu, deixando apenas o calor do corpo dele, o sabor da boca dele, o perfume que parecia intoxicá-la. Cada toque de Flávio parecia conhecer todos os pontos que a faziam estremecer. Jaqueline, apesar do medo e da culpa, sentiu uma sensação que nunca tinha experimentado. Ser desejada de maneira completa, intensa e verdadeira. Quando se afastaram, ofegantes, Flávio segurou suas mãos. "Eu nunca senti isso por ninguém, Jaqueline. Você mudou tudo." Ela respirou fundo, tentando recuperar a racionalidade. "Mas eu não quero ser a causa da sua ruína", disse quase em sussurros. "Flávio, você é noivo." Ele sorriu, quase triste, segurando suas mãos com firmeza. Talvez seja por isso que seja tão irresistível. Nos dias que se seguiram, Flávio encontrou desculpas para estar próximo dela sempre que possível.
Pequenas visitas à cozinha, pedidos de receitas, elogios discretos que pareciam inofensivos, mas carregavam uma tensão crescente. Jaqueline, embora lutasse para manter a distância, sentia que cada palavra, cada toque, aproximava-os mais do ponto sem volta. Enquanto isso, Letícia começava a perceber mudanças. Flávio chegava atrasado a reuniões, distraído, às vezes absorto em pensamentos que ela não conseguia compreender. Seus olhares fugiam, e o brilho nos olhos que ela conhecia parecia desviar-se para um lugar que ela ainda não podia alcançar. Uma noite, enquanto jantavam, Letícia comentou casualmente: "Você tem passado muito tempo perto da cozinha, não é?" Flávio engoliu em seco, tentando disfarçar. "Apenas gosto de acompanhar algumas coisas." Ela sorriu, mas havia algo de calculista em seu olhar. "Espero que esteja apenas apreciando o que é bom para você, e não outras distrações." Flávio sentiu um arrepio percorrer a espinha. Letícia estava mais perceptiva do que jamais imaginara. Mas apesar da tensão, o desejo por Jaqueline queimava cada vez mais forte dentro dele. Certa noite, a mansão estava silenciosa, exceto pelo som da chuva forte que caía lá fora. Flávio encontrou Jaqueline na cozinha preparando sobremesas. O ambiente era íntimo, iluminado apenas por luzes suaves, e o cheiro doce da torta recém-assada preenchia o ar. "Está sozinha?" perguntou, aproximando-se lentamente, e ela assentiu, sem coragem de erguer os olhos. "Sim. Então posso ficar um pouco?" Ele tocou levemente sua mão, ela sentiu um arrepio, mas não afastou. "Sim." E foi naquele instante que se entregaram novamente ao beijo, desta vez mais profundo, mais urgente. As mãos dele exploravam suas costas, os dedos dela percorriam seu peito, e cada toque parecia gravar um desejo impossível de apagar. Por alguns minutos, esqueceram-se do mundo, da noiva, das regras. Havia apenas eles, o desejo, a paixão proibida e a certeza de que nada seria igual dali em diante. Quando finalmente se afastaram exaustos, Flávio segurou o rosto de Jaqueline entre as mãos. "Você é minha", disse, quase possessivo. Ela respirou fundo, lutando contra o coração acelerado. "Eu não..." começou, mas não conseguiu terminar. Sabia que já estava perdida. O triângulo amoroso estava completo e a chama da traição começava a arder intensamente. Flávio, Jaqueline e Letícia estavam agora presos em um jogo perigoso de desejo, paixão e segredos. O primeiro pecado estava consumado, e ambos sabiam que dali em diante não haveria como voltar atrás. O amanhecer na mansão chegou com um ar pesado de antecipação. Flávio ainda se lembrava do toque quente de Jaqueline na noite anterior, do sabor dos lábios dela e do arrepio que percorreu seu corpo. Cada pensamento o consumia, tornando impossível se concentrar em qualquer outra coisa que não fosse o desejo ardente que sentia. Letícia, por sua vez, começou a notar pequenas mudanças sutis no comportamento do noivo. Ele estava mais distraído, demorava-se em reuniões, retornava os olhares com atraso e às vezes um leve rubor surgia em suas bochechas sem explicação. A empresária, acostumada a controlar todos os aspectos de sua vida e dos negócios, percebeu que algo estava fora do lugar. "Flávio, precisamos revisar os contratos antes da reunião", disse ela em tom casual durante o café da manhã. Mas o olhar atento revelava sua suspeita. Ele tentou parecer concentrado. "Claro, querida", respondeu, mas a mente já voava de volta à cozinha, imaginando Jaqueline mexendo a massa. Seu cabelo ruivo caindo sobre os ombros, o cheiro delicado de sua pele misturado ao aroma de ervas. Após o café, Flávio encontrou-lhe um pretexto para passar pela cozinha. Jaqueline estava sozinha, organizando alguns ingredientes e anotando receitas em seu caderno com caligrafia cuidadosa. Quando ele entrou, um leve aroma de canela e baunilha envolveu o ambiente, fazendo seu coração acelerar. "Bom dia", disse ele, aproximando-se lentamente. Ela ergueu os olhos, surpresa. "Flávio, eu não esperava vê-lo tão cedo.
Preciso provar se os sabores estão perfeitos, disse ele, sorrindo com malícia contida. É importante garantir que nada escape da minha supervisão. Jaqueline corou, mas sorriu. Tudo está pronto, senhor. Flávio, corrigiu ele, e a proximidade trouxe um arrepio à pele dela. Houve um silêncio carregado de tensão. O simples ato de olhar para ela de perto parecia acender algo impossível de controlar. Quando ele se aproximou da bancada, o cheiro dela o envolveu, e o desejo, antes contido, tornou-se insuportável. Você sabe que não deveríamos... Começou Jaqueline, tentando conter a atração que crescia. Eu sei, disse Flávio, interrompendo-a com um sorriso, a voz rouca. Mas nem tudo que é proibido pode ser ignorado. E antes que pudesse resistir, ele inclinou-se, e seus lábios se encontraram em um beijo rápido, quase impaciente. Jaqueline tentou recuar, mas o calor dele a envolvia, sedutor e avassalador. O coração dela disparou, a razão lutando contra o desejo que já não podia negar. Flávio, murmurou tentando manter a compostura. Jaqueline, sussurrou ele, segurando seu rosto entre as mãos. Eu não consigo parar de pensar em você. Os dias seguintes foram marcados por pequenos encontros discretos. Cada toque acidental, cada olhar prolongado, parecia um pacto silencioso entre eles. Flávio encontrava desculpas para passar mais tempo na cozinha, enquanto Jaqueline, embora tentasse manter distância, cedida cada vez mais ao magnetismo que ele exercia. Em uma tarde, enquanto preparava uma sobremesa, Jaqueline ouviu passos e virou-se rapidamente. Flávio estava ali, olhando-a intensamente. Eu precisava ver você, disse ele, aproximando-se lentamente. Ela engoliu em seco, tentando manter a distância. Flávio, não podemos... Começou, mas a força do desejo já falava mais alto que a razão. Ele segurou sua mão, aproximando-se ainda mais. Apenas um momento. Só quero estar perto de você. O toque de suas mãos fez o coração dela disparar. Eles estavam perigosamente próximos, e o mundo parecia desaparecer ao redor. Mais uma vez, o beijo aconteceu. Desta vez mais longo, mais profundo, carregado de promessas e intenções ocultas. Enquanto isso, Letícia começava a investigar discretamente. Perceber olhares que Flávio não podia esconder, pequenas distrações, e a maneira como ele sorria de forma diferente, quase misteriosa. Determinada, ela decidiu que observaria cada movimento, procurando sinais de traição. Uma noite, durante um jantar na sala de estar, Letícia comentou casualmente: Flávio, você tem passado muito tempo na cozinha. A nova cozinheira parece ocupar bastante seus pensamentos. Ele engoliu em seco, tentando disfarçar. Apenas gosto de acompanhar o trabalho dela, nada mais. Espero que seja apenas isso, disse ela, o olhar afiado como uma lâmina. Você sabe que não tolero distrações. Flávio assentiu, mas dentro dele a tensão aumentava. O desejo por Jaqueline era avassalador, impossível de ignorar. E enquanto Letícia suspeitava, ele já planejava o próximo momento em que poderia vê-la a sós. Naquela noite, Jaqueline se demorou na cozinha preparando tortas e doces. O ambiente estava silencioso, exceto pelo som da chuva que caía do lado de fora. Flávio entrou sem fazer barulho, aproximando-se dela com passos suaves. Você está sozinha, disse ele, a voz baixa, carregada de desejo. Sim, respondeu Jaqueline, sentindo o corpo reagir ao calor da presença dele. Mais uma vez, eles se aproximaram. O beijo começou tímido, exploratório, mas rapidamente se transformou em algo intenso, urgente e proibido. Cada toque, cada respiração, aumentava a chama da paixão que consumia ambos. Eu não posso parar, murmurou Flávio entre beijos. Nem eu, respondeu Jaqueline, rendendo-se completamente. Por alguns minutos, esqueceram do mundo, da noiva, das regras. Havia apenas eles, o desejo, a paixão proibida e a certeza de que nada seria igual dali em diante. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Flávio segurou o rosto dela entre as mãos. Jaqueline, você mudou tudo.
Eu não consigo mais ignorar o que sinto. Ela respirou fundo, lutando contra o coração acelerado. Ah, eu também não. Mas estamos brincando com fogo. O triângulo amoroso estava mais intenso do que nunca. Flávio e Jaqueline sabiam que cada encontro aumentava o risco, que cada toque poderia ser descoberto, mas a atração era irresistível. E Letícia, cada vez mais atenta, sentia o perigo aproximando-se. O jogo de segredos, desejo e paixão estava apenas começando. Cada decisão, cada momento roubado poderia transformar a vida dos três para sempre. A mansão estava mergulhada em silêncio naquela tarde quente de verão. A luz do sol atravessava as cortinas pesadas, projetando sombras douradas sobre os móveis de luxo. Flávio caminhava pelos corredores com o coração acelerado, seu pensamento preso a uma imagem impossível de esquecer. Jaqueline na cozinha, o olhar intenso, o sorriso tímido, o corpo delicadamente atraente. Cada lembrança parecia queimá-lo por dentro, consumindo sua razão. Letícia, por outro lado, estava na sala de estar, revisando documentos da empresa, mas a mente inquieta não deixava que se concentrasse. Havia algo diferente em Flávio, uma mudança sutil que não podia ignorar. Ela notara o brilho nos olhos dele, os olhares prolongados, as escapadas discretas para a cozinha. Um frio percorreu sua espinha. Algo estava acontecendo. Flávio encontrou uma desculpa para estar na cozinha naquela tarde. Precisava revisar detalhes de um jantar especial que ocorreria em alguns dias. Quando entrou, encontrou Jaqueline mexendo massas, suas mãos delicadas trabalhando com precisão e graça. O cabelo ruivo caía sobre os ombros e o perfume suave que emanava parecia envolver o ambiente. "Flávio!" murmurou Jaqueline, surpresa. Mas seu coração disparou ao vê-lo tão próximo. "Eu precisava verificar se tudo estava perfeito para o jantar", disse ele, aproximando-se com passos lentos, cada gesto carregado de intenção. Posso ajudá-la?" Ela hesitou, mas um sorriso tímido escapou de seus lábios. "Claro, se quiser." O toque de suas mãos, aparentemente casual, enviou um arrepio por todo o corpo dela. Flávio aproximou-se mais, o calor do corpo dele mesclando-se ao dela, criando uma tensão quase insuportável. "Você é incrível", disse ele a voz baixa, carregada de desejo. "Não apenas pelo que faz, mas por quem você é." Jaqueline corou, desviando os olhos, mas sentiu uma onda de calor subir pelo corpo. "Flávio, nós..." começou, mas a força do desejo já era maior do que a razão. Antes que pudesse terminar, ele a segurou pela cintura, aproximando-se e pressionando os lábios contra os dela, em um beijo intenso e urgente. O mundo ao redor desapareceu. Cada toque, cada respiração, cada batida de coração parecia amplificada, como se o tempo tivesse parado. Eles se separaram apenas para respirar, mas o toque de Flávio ainda estava presente. Suas mãos explorando o corpo dela com delicadeza e intensidade ao mesmo tempo. "Jaqueline", murmurou ele quase com devoção. "Eu não consigo resistir." Ela respirou fundo, lutando contra o desejo, mas também incapaz de negar a atração que sentia. "Nem eu, mas temos que ser cautelosos." O beijo recomeçou, desta vez mais lento, mais exploratório. Cada movimento, cada toque, aumentava a chama que ardia entre eles. Jaqueline sentia-se viva de uma maneira que jamais experimentara, enquanto Flávio descobria um prazer que não tinha relação com luxo ou poder, mas com o simples ato de estar perto dela. Enquanto isso, Letícia observava à distância, sua percepção aguçada, notando pequenas pistas, um perfume diferente, o rubor no rosto dele, olhares que pareciam procurar algo ou alguém. Determinada, começou a investigar discretamente, anotando padrões e pequenas atitudes, tentando descobrir o que realmente estava acontecendo. "Flávio, você tem se comportado de maneira estranha", comentou Letícia certa noite durante um jantar formal. "E está sempre distraído, seus olhos vagueiam. Eu conheço você. O que está acontecendo?"
Ele tentou manter a compostura, mas seu corpo e sua mente gritavam por Jaqueline. Apenas preocupado com alguns detalhes da empresa, respondeu, tentando soar convincente. Espero que seja isso, disse Letícia, o olhar firme e investigativo. Não gosto de surpresas desagradáveis. Apesar da tensão com Letícia, Flávio e Jaqueline continuaram a se encontrar sempre que possível. Cada encontro era um jogo de segredos, desejo e paixão. Eles se escondiam atrás de portas fechadas, corredores vazios e horários estratégicos. A cada toque, a cada beijo roubado, a atração entre eles se tornava mais intensa, quase impossível de controlar. Em uma tarde, após o jantar, Flávio encontrou Jaqueline organizando a despensa. A luz suave do pôr do sol iluminava seus cabelos ruivos, realçando a beleza que o deixava sem fôlego. Ele aproximou-se devagar, as mãos acariciando a cintura dela com leveza, mas firmeza. Eu preciso de você, disse ele, a voz rouca de desejo. Não posso mais esconder o que sinto. Ela respirou fundo, lutando contra o medo, a culpa e a atração. Flávio, começou, mas ele a interrompeu com um beijo profundo e possessivo. Cada toque explorava a pele dela. Cada sussurro aumentava a tensão. E os sentimentos proibidos se tornavam mais difíceis de resistir. Jaqueline sentia-se dividida entre a razão e o desejo, enquanto Flávio se entregava completamente à paixão que a jovem despertava nele. Eles permaneceram abraçados, perdidos em um mundo onde nada mais importava, exceto o calor do corpo um do outro e a intensidade daquilo que sabiam ser proibido. Enquanto o relógio marcava o tempo, Letícia permanecia atenta, suas suspeitas crescendo a cada dia. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia a mudança, o perigo iminente, e sua determinação em descobrir a verdade aumentava. O triângulo amoroso tornava-se cada vez mais perigoso, cada momento de paixão trazendo consigo a sombra da descoberta. Flávio e Jaqueline sabiam que estavam caminhando sobre uma linha tênue, mas a intensidade do desejo era mais forte que qualquer medo ou ameaça. E assim, entre encontros secretos, olhares furtivos e beijos roubados, a chama proibida continuava a crescer, consumindo cada fragmento de razão e espalhando um desejo que ninguém poderia controlar. O jogo de paixão, traição e sedução estava apenas começando, e o próximo movimento poderia mudar tudo para sempre. A mansão estava mergulhada em uma quietude quase sufocante naquela tarde de outono. Flávio caminhava pelos corredores largos, com o coração acelerado, sentindo uma mistura de culpa e desejo. Cada passo parecia levá-lo diretamente de volta à cozinha, ao aroma de especiarias e ao calor do corpo de Jaqueline, que já não conseguia tirar da mente. Letícia, em seu escritório, trabalhava em relatórios e contratos, mas sua atenção estava longe dali. Ela observava discretamente Flávio, notando detalhes que antes passariam despercebidos. A maneira como seus olhos buscavam algo além da mesa de trabalho, o sorriso quase involuntário quando ouvia passos no corredor da cozinha. A empresária sabia que algo estava acontecendo, embora ainda não tivesse provas. Flávio, incapaz de se concentrar, encontrou uma desculpa para estar na cozinha. Jaqueline mexia em uma panela grande, preparando um ensopado, o cabelo ruivo caindo suavemente sobre os ombros, os olhos concentrados na tarefa, mas ainda assim cientes da presença dele. "Flávio", murmurou Jaqueline, surpresa, mas não conseguiu esconder o calor que subiu às bochechas. "Precisava ver se tudo estava correndo bem", disse ele, aproximando-se lentamente, cada passo carregado de intenção. "Posso ajudá-la?" Ela hesitou, mas permitiu que ele se aproximasse. O toque de suas mãos, mesmo que casual, enviou ondas de eletricidade pelo corpo dela. O simples calor dele, a presença intensa, era quase insuportável. "Você sabe que não deveríamos..." Começou Jaqueline, mas ele a interrompeu suavemente. "Eu sei", murmurou Flávio, a voz rouca, os olhos brilhando de desejo.
Mas o que sinto por você não pode ser ignorado. O beijo que se seguiu foi intenso e prolongado, cheio de promessas silenciosas. Cada toque, cada sussurro aproximava-os cada vez mais, e a tensão entre razão e desejo tornava-se quase insuportável. Jaqueline sentiu-se completamente consumida pela paixão que surgia, enquanto Flávio descobria uma intensidade de desejo que jamais experimentara. Enquanto isso, Letícia começava a agir com mais determinação. Percebera que as pequenas distrações de Flávio não eram mera coincidência. Decidida a descobrir a verdade, começou a observar os horários da cozinha, os momentos em que ele aparecia e até mesmo os olhares que trocavam. Cada gesto parecia confirmar suas suspeitas. Naquela mesma tarde, Letícia decidiu confrontar Flávio de maneira sutil. Flávio, você tem passado tempo demais na cozinha, disse ela casualmente, enquanto ajustava o cabelo diante do espelho. Está realmente interessado na culinária ou há outra razão? Ele engoliu em seco, tentando manter a calma. Apenas gosto de ver como Jaqueline prepara as refeições. Ela é talentosa. Espero que apenas isso, disse Letícia, o olhar penetrante como uma lâmina afiada. Não gosto de surpresas desagradáveis. Flávio forçou um sorriso, mas dentro dele o alerta disparou. Letícia estava cada vez mais próxima de descobrir o que não devia. Naquela noite, a mansão estava silenciosa. Flávio e Jaqueline encontraram um momento a sós na despensa, aproveitando a ausência temporária de todos. A luz suave das lâmpadas criava sombras que dançavam nas paredes, e o calor da paixão parecia preencher cada canto do ambiente. Eu não consigo mais resistir, sussurrou Flávio, aproximando-se dela. Cada momento longe de você é insuportável. Jaqueline sentiu o coração acelerar, sabendo que estavam prestes a cruzar limites que jamais deveriam. Flávio, se alguém nos descobrir, ninguém vai descobrir, respondeu ele, antes de beijá-la novamente. Desta vez, com uma urgência e intensidade que deixava claro o quanto o desejo os dominava. Os corpos se tocaram com mais liberdade, mãos explorando curvas, abraços apertados, respirações entrecortadas. O mundo parecia ter desaparecido, restando apenas o calor do outro e a intensidade do momento. Mas, como se a tensão precisasse de um contraste, o telefone da mansão tocou, interrompendo o momento. Letícia, do outro lado, planejava uma reunião para a manhã seguinte e mencionou casualmente que passaria pela cozinha para verificar alguns detalhes do jantar do dia seguinte. Flávio e Jaqueline se separaram rapidamente, tentando recompor a calma. O perigo tornava-se real e palpável, e o jogo de sedução agora incluía um elemento de risco ainda mais intenso. Nos dias seguintes, os encontros furtivos se tornaram mais ousados. Cada momento roubado aumentava a intensidade do desejo, e a culpa, embora presente, era eclipsada pelo prazer de estarem juntos. Flávio e Jaqueline exploravam cada instante, cada toque, cada olhar prolongado, sabendo que o triângulo amoroso estava prestes a explodir. Letícia, cada vez mais desconfiada, começou a planejar uma estratégia. Decidiu observar não apenas Flávio, mas também a cozinheira, tentando descobrir o que realmente acontecia entre eles. A empresária sabia que, se tivesse provas, poderia confrontá-los e assumir o controle da situação. O clima de tensão aumentava a cada dia, a paixão e o desejo tornando-se quase insuportáveis. E a sensação de perigo iminente deixava o triângulo amoroso ainda mais intenso. Flávio e Jaqueline sabiam que estavam brincando com fogo, mas a tentação e a atração eram mais fortes que qualquer cautela. Enquanto a noite caía sobre a mansão, ambos se encontraram novamente na cozinha. O silêncio absoluto, o aroma de especiarias e o calor da proximidade criaram um ambiente de pura tentação. Eu não consigo parar de pensar em você, murmurou Flávio, segurando o rosto dela entre as mãos. Nem eu,
respondeu Jaqueline, rendendo-se mais uma vez ao desejo proibido. O beijo começou lento, exploratório, mas rapidamente se transformou em algo urgente, intenso, consumindo cada resquício de racionalidade. A paixão era avassaladora, impossível de controlar, e cada toque aumentava a chama que já consumia ambos. Enquanto se afastavam, ofegantes e tensos, sabiam que o perigo de serem descobertos aumentava a cada instante. Letícia estava mais atenta, mais suspeita, e o jogo de sedução e traição se tornava cada vez mais perigoso. O triângulo amoroso atingira um ponto de tensão máxima. O desejo, a culpa, a paixão e o risco agora se entrelaçavam em uma dança irresistível e perigosa. Cada passo, cada toque, cada olhar poderia transformar suas vidas para sempre. A chama do pecado queimava intensamente e nada mais poderia apaziguar a paixão proibida que consumia Flávio e Jaqueline. A mansão estava mergulhada em um silêncio denso naquela noite. A luz das lâmpadas refletia nas paredes douradas, criando sombras que pareciam dançar ao ritmo de pensamentos proibidos. Flávio caminhava pelos corredores, os passos silenciosos, o coração acelerado. Cada momento distante de Jaqueline parecia uma eternidade. Cada lembrança de seu toque provocava uma mistura intensa de desejo e culpa. Letícia estava no escritório, revisando contratos, mas sua mente era outra. Ela havia notado a proximidade crescente entre Flávio e a nova cozinheira, e algo dentro dela alertava para a possibilidade de uma traição iminente. O olhar atento da empresária percorria cada detalhe da mansão, cada gesto do noivo, cada movimento suspeito da cozinheira. A determinação em descobrir a verdade só aumentava. Flávio, incapaz de resistir, encontrou novamente uma desculpa para passar pela cozinha. Jaqueline estava organizando ingredientes para a sobremesa da noite, o cabelo ruivo caindo levemente sobre os ombros, o rosto iluminado pela luz suave das lâmpadas. "Flávio", murmurou ela surpresa, mas um calor intenso subiu às suas bochechas. "Precisava ver se tudo estava pronto", respondeu ele, aproximando-se lentamente, cada gesto carregado de desejo contido. "Eu posso ajudá-la?" Ela hesitou, mas o olhar nos olhos dele fez seu corpo tremer. "Se quiser", murmurou quase inaudível. O toque de suas mãos, aparentemente casual, enviou uma onda de eletricidade pelo corpo dela. Cada aproximação, cada respiração compartilhada aumentava a tensão entre eles. Flávio inclinou-se devagar, a presença dele dominando o espaço, e seus lábios tocaram os dela em um beijo carregado de urgência e intensidade. "Jaqueline", murmurou ele entre beijos, a voz rouca de desejo. "Eu não consigo mais esconder o que sinto, nem eu", respondeu ela, rendendo-se, sentindo o calor que queimava dentro dela. Cada toque dele fazia o coração disparar, cada gesto aproximava-os de um limite perigoso. Enquanto isso, Letícia se tornava cada vez mais observadora. Havia algo na maneira como Flávio sorria, nos olhares trocados, na forma como se ausentava em momentos estratégicos que não podia ser ignorado. Decidida a descobrir a verdade, começou a anotar horários, detalhes e até pequenas coincidências que poderiam indicar encontros secretos. Certa noite, durante um jantar na sala de estar, Letícia comentou casualmente: "Flávio, você parece cada vez mais interessado na cozinha", disse o olhar afiado, tentando provocar alguma reação. "É só culinária, ou há algo mais que não está me contando?" Ele engoliu em seco, controlando o rubor que ameaçava aparecer. "Apenas gosto de acompanhar o trabalho dela." "Ela é talentosa", respondeu, tentando soar natural. "Espero que seja apenas isso", disse Letícia com um sorriso frio e calculista. "Eu não gosto de surpresas desagradáveis." Flávio assentiu, mas dentro dele a tensão aumentava. Cada gesto, cada toque furtivo com Jaqueline tornava o risco ainda mais real. Naquela noite, a mansão estava silenciosa. Flávio e Jaqueline encontraram um momento a sós na cozinha, aproveitando a ausência temporária de todos.
A luz suave iluminava os contornos de seus corpos, e o calor do desejo tornava o ar quase irrespirável. Eu não posso mais resistir, disse Flávio, aproximando-se dela, os dedos delicadamente tocando a cintura dela. Cada instante sem você é um tormento. Jaqueline sentiu o corpo reagir imediatamente. Flávio, se alguém nos descobrir... Começou, mas o beijo dele a silenciou. O beijo começou lento, exploratório, mas rapidamente se transformou em algo urgente, intenso, consumindo cada resquício de racionalidade. Suas mãos exploravam, suas respirações se entrelaçavam, e cada toque aumentava a chama proibida que os consumia. Eles se afastaram apenas por um instante. Ofegantes, os olhos fixos um no outro, cheios de promessas e intenções silenciosas. Eu quero você, murmurou Flávio, a possessividade em sua voz, misturada ao desejo ardente. Eu também, respondeu Jaqueline, sabendo que cada instante juntos os aproximava do ponto sem volta. Nos dias seguintes, os encontros secretos tornaram-se mais ousados. Flávio e Jaqueline exploravam corredores vazios, despensas silenciosas e cantos escondidos da mansão, cada beijo roubado, cada toque carregado de intensidade. A culpa e o prazer se misturavam, tornando cada momento irresistível. Letícia, mais desconfiada do que nunca, começou a seguir pequenas pistas, observando padrões, horários e gestos que antes passariam despercebidos. Sua determinação em descobrir a verdade aumentava, e a tensão no triângulo amoroso crescia a cada instante. Certa tarde, Flávio encontrou Jaqueline organizando os ingredientes para um jantar especial. A luz suave do sol atravessava as cortinas, iluminando o cabelo ruivo dela e destacando a delicadeza de seus movimentos. Eu não consigo parar de pensar em você, disse ele, aproximando-se, os olhos fixos nos dela. Nem eu, respondeu Jaqueline, a voz quase sussurrada, sentindo cada célula do corpo vibrar com a presença dele. O beijo começou tímido, mas rapidamente se tornou profundo e intenso, cheio de urgência e desejo. Cada toque explorava limites, cada respiração compartilhada aumentava a intensidade do momento. A paixão consumia ambos, tornando impossível pensar em qualquer outra coisa. Enquanto se afastavam, Letícia inesperadamente entrou na cozinha, interrompendo o momento. Os três se encontraram em um instante de silêncio carregado de tensão. Os olhos de Letícia queimavam com suspeita, enquanto Flávio e Jaqueline recuavam rapidamente, tentando recompor a compostura. Oh, desculpe, não sabia que alguém estava aqui, disse Jaqueline corando, o coração acelerado. Letícia apenas sorriu, com um brilho nos olhos que ninguém podia interpretar completamente. Tudo bem, disse, mas o ar carregado de tensão mostrava que a investigação apenas começava. O triângulo amoroso atingira um ponto crítico. A paixão, o desejo e o risco agora se entrelaçavam de maneira explosiva. Cada encontro, cada toque, cada olhar podia mudar suas vidas para sempre. A chama proibida queimava com força total, e Flávio e Jaqueline sabiam que nada seria como antes. A tentação e o perigo andavam de mãos dadas, e Letícia estava cada vez mais próxima de descobrir o segredo que poderia destruir todos os seus planos. A mansão estava silenciosa naquela manhã, mas o ar carregava uma tensão palpável. Flávio caminhava pelos corredores, tentando manter a calma, mas o coração batia acelerado. Ele sabia que não podia mais adiar o inevitável. Letícia estava cada vez mais próxima de descobrir seu segredo com Jaqueline. Cada passo na mansão parecia ecoar a aproximação do momento de verdade. Jaqueline estava na cozinha, preparando o café da manhã, seus pensamentos presos aos encontros furtivos e às promessas silenciosas de Flávio. Ela sentia a mistura de desejo e medo cada vez mais intensa, sabendo que cada momento juntos a aproximava do risco de ser descoberta. Bom dia, disse Flávio.
aproximando-se por trás dela, os braços envolvendo sua cintura em um abraço quente. "Bom dia", respondeu Jaqueline corando, mas permitindo que o calor dele a envolvesse. Cada toque dele enviava arrepios por todo o corpo dela. Eles permaneceram assim por alguns instantes, saboreando a proximidade antes que a tensão da realidade os obrigasse a se separar. Flávio olhou para ela com intensidade. "Jaqueline, não posso mais viver assim, escondendo o que sinto", disse ele, a voz rouca de desejo e sinceridade. "Nem eu. Mas o que vamos fazer?", murmurou ela, o coração acelerado, sabendo que a verdade poderia mudar tudo. Antes que pudesse responder, Letícia entrou na cozinha, os olhos fixos em ambos, a expressão severa. "Flávio." "Jacqueline", começou a voz firme, mas carregada de emoção. "Eu acho que vocês têm algo a me contar." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Flávio tentou explicar, mas cada palavra parecia insuficiente diante da intensidade do momento. "Letícia, eu..." começou ele. Mas Jaqueline rapidamente tomou a dianteira, sabendo que precisava agir. "Letícia, eu não queria que isso acontecesse", disse Jaqueline, a voz trêmula, mas firme. "Mas a verdade é que Flávio e eu nos sentimos atraídos um pelo outro." Letícia recuou alguns passos, os olhos arregalados de surpresa e decepção. A empresária nunca imaginara que a traição pudesse acontecer tão próximo, tão intensa. "Vocês..." murmurou ela, a raiva e a dor misturadas. "Como puderam me enganar assim?" Flávio se aproximou, tentando manter a calma, a voz carregada de arrependimento e desejo. "Letícia, eu nunca quis machucá-la, mas não posso negar o que sinto por Jaqueline. E eu também não", disse Jaqueline com lágrimas nos olhos, sentindo a intensidade do momento. A tensão era quase insuportável. Mas havia algo mais profundo que a dor. A verdade finalmente revelada libertava cada um deles de segredos que os consumiam há semanas. Letícia respirou fundo, controlando o choro, o coração partido. Então tudo isso era real. A dor era evidente, mas havia também uma estranha aceitação da inevitabilidade. "Vocês não se importaram com tudo o que construímos juntos." Flávio deu um passo à frente, segurando a mão dela. "Letícia, eu..." Mas ela interrompeu, erguendo a mão em sinal de afastamento. "Não tente me convencer, Flávio. Eu precisava saber a verdade." "Agora sei", disse Letícia, a voz firme, mas a emoção transparecendo. "E isso muda tudo." Jaqueline, ainda próxima de Flávio, sentiu o peso do momento. "Eu nunca quis ferir ninguém", murmurou ela, a sinceridade em cada palavra. O silêncio dominou a cozinha por alguns instantes. Mas a tensão não era apenas emocional. Era física. A atração entre Flávio e Jaqueline era inegável. E mesmo diante da dor e do confronto, os corpos pareciam ansiar pelo toque do outro. Flávio olhou para Jaqueline, e então para Letícia, e a decisão estava clara em seu coração. "Letícia, eu escolho ser honesto comigo mesmo. Eu escolho o que sinto", disse ele, os olhos fixos nos dela. Letícia desviou o olhar, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. A empresária sabia que havia perdido, mas também compreendia a intensidade do desejo que não podia ser ignorado. Jaqueline se aproximou, segurando a mão de Flávio. "Agora sabemos onde estamos e precisamos lidar com isso", disse. A voz suave, mas firme. E então, em um instante quase inconsciente, Flávio e Jaqueline se beijaram novamente. Desta vez, não apenas em segredo, mas diante da realidade, da verdade nua e crua. O beijo era intenso, carregado de desejo, paixão e a sensação de libertação. Cada toque, cada respiração compartilhada era um manifesto do que sentiam. Sem mais mentiras, sem mais ocultação. Letícia, observando, sentiu o coração apertar, mas também percebeu que não havia mais o que controlar. Ela recuou, deixando-os viver o que desejavam, mesmo que isso significasse abrir mão de tudo. Os dias seguintes foram marcados por uma nova dinâmica. Flávio e Jaqueline podiam finalmente explorar sua paixão sem mais mentiras. Cada encontro mais intenso, mais ousado.
A sensualidade entre eles atingiu novos níveis. Cada toque, cada beijo, cada sussurro carregado de desejo. Letícia, por sua vez, redirecionou sua energia para si mesma e para a empresa, aprendendo a lidar com a dor e transformando-a em força. Embora o amor perdido fosse intenso, ela compreendia que o coração humano não podia ser controlado e que a paixão entre Flávio e Jaqueline era impossível de ignorar. O triângulo amoroso finalmente atingiu seu clímax, com cada personagem encontrando sua verdade. Flávio, consumido pelo desejo e pela paixão, vivendo intensamente ao lado de Jaqueline. Jaqueline, livre para sentir e amar, explorando a intensidade do romance proibido, transformado em realidade. Letícia, enfrentando a dor e escolhendo sua independência, aprendendo a lidar com a perda e a libertação emocional. A chama do desejo queimava forte, mas agora, com a verdade revelada, cada momento compartilhado entre Flávio e Jaqueline era intenso, apaixonante e absolutamente livre de segredos. O passado de mentiras e ocultações deu lugar a uma paixão avassaladora. Uma história de amor e traição, desejo e entrega que ficaria marcada para sempre na vida dos três. Enquanto a noite caía sobre a mansão, Flávio e Jaqueline permaneciam juntos, os corpos entrelaçados, os lábios colados, perdidos em um mundo onde apenas a intensidade do amor e da paixão existia. E Letícia, em outro cômodo, respirava fundo, reconhecendo que às vezes a vida exige coragem para abrir mão e deixar que o amor siga seu próprio caminho. O triângulo amoroso havia chegado ao fim, mas a intensidade de sentimentos, desejos e paixões permaneceria gravada para sempre.